Você prefere Naruto clássico ou Naruto Shippuden? Todo fã de Naruto já deve se ter feito essa pergunta várias vezes na vida. De um lado, a simplicidade e o charme de uma série no qual ninjas usavam estratégias e trabalho em equipe para concluir missões e salvar o dia. Do outro, a escala e o escopo de um mundo que envolvia deuses, monstros e até mesmo alienígenas. Tanto Naruto clássico quanto Naruto Shippuden possuem inúmeras qualidades, e eu mesmo nunca consegui definir qual foi minha parte preferida da história. Mas relendo o mangá de Naruto, fica difícil não perceber que havia algo de especial sobre Naruto clássico, algo que de alguma forma foi perdido em Naruto Shippuden. Porque o salto de Naruto parte 1 para Shippuden não envolveu apenas um time skip ou novos designs para os personagens. Esse salto marcou uma mudança brusca de tom, e no meio dessa mudança, algo muito especial sobre Naruto clássico acabou sendo deixado para trás, esquecido pelo tempo. E é isso que eu vou reencontrar no vídeo de hoje, revisitando Naruto clássico e descobrindo o que fez a parte 1 de Naruto ser tão impactante. Então vem comigo nessa jornada pela primeira parte de Naruto, antes da Akatsuki e do Danzo, antes de Pain e Madara, em um período no qual Masashi Kishimoto não era o alicerce principal de uma franquia multimilionária, mas sim um jovem desenhista que só queria mostrar ao mundo o seu mangá após ser rejeitado várias e várias vezes. Essa é a história da estranha beleza de Naruto clássico. Quando Kishimoto escreveu os primeiros capítulos de Naruto, ele não imaginava que essa história iria se tornar um dos mangás e animes mais populares de todos os tempos. Na verdade, 2 anos antes de Naruto ser publicado como uma série regular, o Kishimoto já havia escrito uma história piloto em 1997. E embora houvessem várias diferenças entre essa história piloto e a versão final de Naruto, tal como Naruto ser um espírito de raposa que toma forma humana ao invés de um garoto com o chakra da raposa, o fato é de que o alicerce do que viria a ser Naruto já estava presente nessa versão inicial. A história piloto de Naruto é totalmente focada em seu personagem titular, o Naruto, o que é exatamente o que viria a definir o mangá do Naruto clássico. E após revisitar o Naruto clássico e o Naruto Shippuden, ficou claro que a principal diferença entre essas duas fases da história é o quanto destaque é dado para o Naruto Uzumaki. Enquanto Naruto Shippuden é um épico sobre o universo de Naruto, explorando diversas vilas, organizações e personagens, Naruto clássico é quase que única e exclusivamente a história de Naruto Uzumaki. A primeira parte do mangá, que viria a ser adaptada em 220 episódios do anime, não estava tão preocupada com world building ou nível de poder, mas sim com contar as aventuras desse personagem que o Kishimoto havia criado em 1997. Pode parecer meio óbvio dizer que o foco de Naruto era no Naruto. Mas quando você pula lá pro Shippuden e vê a dimensão da história, o tanto de personagens importantes e flashbacks envolvidos, você percebe que Naruto clássico era uma história muito mais intimista, onde Naruto Uzumaki sempre era o centro das atenções. Não me entenda errado, Naruto clássico também tinha vários personagens secundários ótimos, especialmente após o exame Chunin, mas nós sempre experienciamos a história através dos olhos do Naruto. Raríssimas eram as vezes nas quais o Naruto não estava envolvido em um evento importante do clássico, mesmo que fosse apenas assistindo a uma luta. Em comparação, no Shippuden, o Naruto é muitas vezes retratado apenas como uma peça, um tabuleiro de xadrez, onde várias outras coisas estão acontecendo. Uma peça bastante importante, praticamente o rei, mas ainda assim uma peça. E obviamente o Shippuden só podia fazer isso porque o Naruto clássico nos fez nos importar com o Naruto Uzumaki e a sua jornada. E isso veio desde o primeiro capítulo de Naruto, que até hoje é um exemplo de como introduzir um protagonista e estabelecer dentro de algumas poucas páginas quem ele é e quais são os objetivos dele. Dentro de poucos minutos, você aprende que o Naruto é um causador de problema, de que a vida inteira olha ele de forma diferente e de que ele aparentemente não tem nenhum talento natural e depende apenas de seu próprio esforço. A relação do Naruto com Iruka também é estabelecida super rápida logo nas primeiras páginas do mangá. O primeiro capítulo de Naruto termina de forma catártica, com o personagem aprendendo uma versão ainda mais poderosa do jutsu que ele havia falhado dezenas de vezes na academia. É simples, é até clichê, mas funciona. E isso pode ser dito sobre várias coisas em Naruto clássico, do design dos personagens às motivações deles. Naruto Uzumaki não foi o primeiro protagonista shonen hiperativo comilão que nunca desiste dos seus sonhos e quer sempre proteger os amigos. Nós já vimos esses mesmos arquétipos em incontáveis outros personagens, alguns de maior sucesso que outros.
Mas o que vale em qualquer história não são as ideias, e sim a forma como essas ideias são colocadas em prática. Naruto bebeu da fonte de vários grandes mangás que vieram antes dele, incluindo Dragon Ball e Yu Yu Hakusho, mas fez isso de maneira muito inteligente. Os personagens aqui eram mais do que um amontoado de clichês e arquétipos shonen. Cada um deles tinha algo de especial, algo que dava a eles a sua própria identidade. E é por isso que muito mais que um trabalho derivativo que deu certo, Naruto clássico se tornaria um criador de tendências, uma série que inspiraria vários mangás e animes das décadas de 2010 e 2020. My Hero, Jujutsu, Demon Slayer, a lista é enorme. É inegável que o sucesso de Naruto Shippuden contribuiu demais para a popularidade global da franquia. Os vilões, as batalhas, os jutsus e toda a identidade visual do Shippuden estarão para sempre associados à franquia Naruto. Mas a alma da história vem de lá atrás, do Naruto clássico. Não importa quantas batalhas espetaculares ou vilões extremamente poderosos o Naruto tem enfrentado, eu sempre acabo me pegando voltando nos primeiros capítulos de Naruto clássico, revisitando personagens como Zabuza e Haku ou a Prova Chunin. Rever ou reler Naruto clássico é muito fácil, mesmo que o pacing do anime não seja lá dos melhores. Isso porque a jornada gradual do Naruto dentro dessa primeira parte da história é muito bem construída, e a gente acompanha como ele vai de um garoto arrumador de problemas para um ninja que está disposto a construir o seu próprio caminho. O arco do País das Ondas é talvez o melhor exemplo do quão efetivo Naruto clássico era. Mesmo em uma missão onde tudo girava em torno de uma pequena ponte, Naruto era capaz de nos conectar não só com os heróis, mas também com os vilões. Zabuza e Haku estão no final da fila na lista de vilões mais poderosos do universo de Naruto. Nenhum deles podia conjurar monstros ou mover planetas, mas as suas histórias foram impecáveis e marcaram para sempre toda uma geração que um dia ligou a TV e descobriu os primeiros episódios de Naruto passando no SBT ou na Cartoon. Mesmo no ápice de Naruto Shippuden, na luta contra o Pain, muitos dos temas e discussões que estavam sendo tratados já haviam sido explorados ou introduzidos durante o arco do País das Ondas. A ideia de que ninjas são ferramentas destinados a fazerem parte de um ciclo de dor, ou a ideia de que o Naruto, que por muitos anos sonhou em se tornar um shinobi, não concordava com aquilo e iria encontrar o seu próprio jeito de ser um ninja. E embora o Toku no Jutsu tenha se tornado um meme, a habilidade do Naruto em salvar seus inimigos é um traço importantíssimo do personagem que também foi introduzida bem rapidamente no clássico. Haku foi o nosso primeiro exemplo de um vilão de Naruto que era muito mais trágico e complexo do que a gente poderia imaginar. O primeiro de muitos. O próprio Zabuza foi de certa forma redimido no final, e aqueles que poderiam ter sido esquecidos como dois vilões genéricos pelo primeiro arco do mangá ficaram eternizados como dois dos maiores personagens do universo de Naruto. A simplicidade do arco do País das Ondas é tão bela que chega a ser um pouco frustrante o fato de Naruto já ter pulado dali direto para um arco de torneio. Eu sempre me perguntei o que teria sido Naruto se a gente tivesse passado mais tempo com o time 7 em missões, de vila a vila, ao invés de termos tido a Prova Chunin. Mas é difícil dizer que Kishimoto fez a escolha errada, afinal a Prova Chunin é um dos pontos altos da série e um dos melhores arcos de torneio de todos os animes. A gente é reintroduzido a vários personagens do início da série, personagens esses que virão a se tornar parte da essência de Naruto. Os times 8, 9 e 10, juntamente do Trio da Areia, roubam a cena assim que a Prova Chunin começa. E não porque o Naruto e o resto do time 7 não eram interessantes, mas sim porque esses outros personagens eram muito divertidos de acompanhar. Durante a Prova Chunin, é como se o Kishimoto estivesse se divertindo, introduzindo as mais criativas técnicas e histórias de origem, enriquecendo ainda mais o world building na série, sem nunca tirar o foco do Naruto. As duas primeiras fases da Prova Chunin, incluindo o torneio preliminar, são incrivelmente intensas e entregam alguns dos melhores momentos da série. Ainda que o arco do País das Ondas tenha sido ótimo, foi durante a Prova Chunin que Naruto realmente conquistou o público, seja por conta dos personagens ou das batalhas. Mais de 20 anos depois, a luta entre Gaara e Rock Lee na fase eliminatória continua sendo um marco não apenas na história de Naruto, mas na história dos animes em geral. E isso sem falar naquele AMV de Lee vs Gaara ao som de Linkin Park. Não ironicamente, um dos vídeos mais importantes do século XXI. Nós temos que ser sinceros, mangás e animes shonen se destacam principalmente por conta das cenas de luta, e é por isso que a Prova Chunin é um capítulo tão marcante no universo de Naruto. Aqui, o Kishimoto mostra que ele pode entregar mais do que apenas humor e um personagem engraçadinho. Com a Prova Chunin, o jovem mangaka mostrava ao mundo que ele podia desenhar lutas tão boas e emocionantes como aquelas dos mangás que inspiraram ele. Talvez sem saber que Naruto um dia seria colocado no mesmo patamar de séries
séries como Dragon Ball e Yu Yu Hakusho. E tudo isso culmina no ataque do Orochimaru à Vila da Folha, que funciona como o grande finale para a história que Kishimoto vinha trabalhando desde o primeiro capítulo. E ainda que Naruto clássico fosse continuar por muitos outros capítulos, o ataque do Orochimaru foi um divisor de águas para a franquia do Naruto. Isso porque, a partir do arco da busca pela Tsunade, o Kishimoto faria algo que mudaria Naruto para sempre. Veja essas duas páginas de Naruto. A do lado esquerdo vem dos capítulos iniciais, enquanto a do lado direito vem do arco do resgate do Sasuke. Percebe a diferença? Nos capítulos iniciais de Naruto, mais especificamente até o início da busca pela Tsunade, o traço do Kishimoto era mais errático, com linhas mais complexas e detalhadas, e personagens com proporções bem cartunescas. Esse era o traço de um jovem artista que só queria contar a sua história e mostrar o seu talento para o mundo. Já na parte final do clássico, o traço do Kishimoto é muito mais simples, mais bem comportado, e os personagens são bem mais realistas. O desenho é tecnicamente perfeito, algo muito mais avançado que nós, pessoas comuns, conseguiriam fazer, mas ele é um pouco mais genérico e menos autoral do que o Kishimoto costumava ser. E mais importante, esse novo traço de Naruto era bem mais parecido com o traço do anime. Isso não foi coincidência. O objetivo aqui era deixar o visual do mangá mais próximo do anime, que por sua vez era bem menos detalhado e usava traços mais simples para acelerar o processo de animação. O anime de Naruto havia se tornado um fenômeno global, e a editora queria que os novos fãs imediatamente reconhecessem o Naruto e os outros personagens da TV quando eles se deparassem com o mangá. Kishimoto agora não era apenas mais um mangaka serializando sua obra, ele era responsável por um dos carros-chefes de toda a indústria. Naruto fazia agora parte de uma engrenagem muito maior, algo que Kishimoto talvez nunca tenha imaginado fosse acontecer. E ainda que o restante de Naruto clássico tenha sido sim fantástico, é justo dizer que muita da mágica dos primeiros capítulos se perdeu quando o traçado de Naruto mudou. Para quem só acompanhou Naruto pelo anime, essa diferença obviamente não significou muita coisa, mas olhando para o mangá, é quase como se Naruto Shippuden tivesse começado antes mesmo do time skip. Nunca houve um Naruto Shippuden no mangá. Tal como Dragon Ball, a contagem de capítulos e volumes nunca zerou no mangá de Naruto. O Shippuden foi algo só do anime, mas a mudança na arte do mangá ali na reta final do que a gente considera como Naruto clássico foi tão significativa que é como se Naruto original tivesse acabado e uma nova série tivesse começado. Aquele estilo mais errático, mais mal comportado dos capítulos iniciais combinava demais com o tom da história. Se o Naruto não obedecia às regras, então a arte do Kishimoto também não iria obedecer. E eu não estou falando mal do segundo traço de Naruto. Inclusive, eu acho que esse novo traço, mais bem comportado e menos detalhado, combinou muito bem com o Naruto Shippuden. Os personagens estavam os mais velhos e inteligentes no Shippuden. As missões eram de maior nível. E o futuro de todas as vilas eventualmente estaria em jogo. A segunda parte de Naruto era uma história muito mais séria, então aquela arte mais lúdica dos primeiros capítulos talvez não funcionaria. A mudança do traço é uma das muitas diferenças entre a primeira parte de Naruto e o Shippuden. Olhando especificamente para o anime, a nova trilha sonora também foi muito significativa. A gente foi daquela música mais lúdica e engraçadinha do clássico para uma trilha mais épica e sombria no Shippuden. Tudo sobre Naruto Shippuden era maior e mais ambicioso que Naruto clássico, o que não quer dizer melhor ou pior, apenas diferente. E esse é o principal ponto desse vídeo. Eu não consigo dizer que Naruto clássico é melhor que Naruto Shippuden, ou que Naruto Shippuden é melhor que Naruto clássico. Eu gosto muito de ambas as versões, e muitas vezes eu acabo escolhendo Shippuden como meu preferido, mas é impossível não olhar para Naruto clássico com bastante nostalgia, como se fosse um retrato de um tempo mais simples, antes de Naruto dominar completamente a indústria, antes do Kishimoto expandir a história a um ponto que mudaria tudo que a gente um dia conheceu sobre Naruto. Mesmo nos fillers de Naruto Shippuden que se passam durante os eventos do clássico, ou naquele arco de viagem no tempo de Boruto, a mágica de Naruto clássico está ausente. Por mais que a animação moderna seja tecnicamente superior à animação antiga, a essência de Naruto clássico talvez nunca mais seja recapturada. Porque Naruto clássico não é apenas um período de tempo que se passa 3 anos antes do Shippuden. Naruto clássico é um sentimento, um recorte de quando tanto Naruto quanto Kishimoto ainda estavam descobrindo quem eles eram e o que eles queriam ser. É um mundo enorme, mas pequeno ao mesmo tempo, onde ninjas eram ninjas, e a simplicidade de um jutsu de substituição ou de um Rasengan eram suficientes para deixar todo mundo vidrado nas páginas do mangá ou nas telas da TV. Naruto mudou, o mundo mudou, mas Naruto clássico deve ser eterno. Mas e você, prefere Naruto clássico ou Naruto Shippuden? Deixa aqui nos comentários. E olha, nesse vídeo eu falei bastante sobre Naruto clássico, mas se você quiser me ouvir falando sobre Naruto Shippuden, então clica nesse vídeo aqui onde eu falo sobre cada um dos filmes de Naruto Shippuden.